Esse é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E, bom, para dar a largada na nossa conversa de hoje, imagina segurar o projeto arquitetônico para a sobrevivência de um planeta inteiro, tipo, nas suas mãos. Olha, é uma responsabilidade absurda, né? Total. O normal é que esse tipo de documento seja uma muralha inepenetrável de jargões diplomáticos. Sim, aquela leitura super burocrática. Exatamente, uma leitura que daria sono em qualquer um. Mas a nossa análise profunda de hoje entra de cabeça no relatório executivo da COP30, que foi publicado agora em março de 2026. E olha, a abordagem aqui é assustadoramente diferente. E bota diferente nisso. A Conferência de Belém marcou uma virada histórica. Tipo, saindo de uma fase eterna de promessas vazias para uma fase de implementação estrutural bruta. E o nosso objetivo neste bloco é justamente passar ponto a ponto sobre o que realmente importa nessas mais de 70 páginas. É fundamental a gente dissecar como o mundo decidiu agir dessa vez. Com certeza. Lendo os bastidores da governança climática global, a imagem que me vem à cabeça é aquele clássico trabalho em grupo na escola. Ah, eu já sei bem onde você vai chegar com isso. Né? Todo mundo passa semanas discutindo o tamanho da fonte, a cor da capa, quem vai apresentar qual parte... E no fim das contas, ninguém senta para escrever o texto de fato. Exato. As conferências anteriores operavam muito assim, num eterno debate sobre a formatação do acordo. Já a COP30, segundo o relatório, trouxe um choque de realidade focando no fazer antes de ter o consenso perfeito. E aí eu te passo a bola. Qual foi o conceito central que guiou essa mudança de paradigma em Belém? Então, a urgência do colapso climático simplesmente tornou insustentável a ideia de gastar ciclos de 10 anos de negociação para decidir, tipo, a posição de uma única vírgula num tratado. Não dá mais tempo para isso. Pois é. A mudança documentada em Belém foi a substituição daquela espera paralisante, onde a diplomacia só se movia quando todo mundo concordava, por uma ação coordenada e imediata. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a narrativa oficial no relatório fala o tempo todo sobre o conceito de mutirão. Sim, a tradição brasileira e indígena de trabalho coletivo. Como conceito, a imagem é bonita, né? A comunidade se juntando para levantar o telhado da casa de alguém. Mas, na boa, colocar quase 200 países com interesses econômicos sangrentos e opostos na mesma sala e pedir para eles agirem como bons vizinhos parece uma ingenuidade absurda. Olhando de fora parece mesmo. Como que um termo cultural, por mais bem intencionado que seja, sobrevive à tensão geopolítica de potências globais brigando por hegemonia energética? Bom, há quem cite o soa como um mero slogan de relações públicas, eu concordo. Mas o que é fascinante aqui é observar a mecânica prática por trás do termo no relatório. Como assim mecânica prática? O mutirão não foi usado como poesia, sabe? Ele foi aplicado como uma metodologia rigorosa, um método real de facilitação de conflitos. A diplomacia climática passou 3 décadas presa na armadilha do consenso absoluto preliminar. Que é aquela história de que se um país não concorda, ninguém avança. Perfeito. Se um país produtor de petróleo ou uma superpotência industrial discordasse de um detalhe mínimo, a engrenagem inteira travava. A tática em Belém inverteu essa lógica. Eles não esperaram um acordo. Não. Em vez de esperar um acordo unânime para começar a trabalhar, os atores começaram a cooperar em soluções práticas para criar as condições que forçassem o consenso oficial mais tarde. Nossa, isso é uma quebra de protocolo gigante. Gigante. O espírito de mutirão resultou na adoção de 56 decisões consensuais complexas e, mais importante, o relatório mostra como isso guiou a mobilização da sociedade civil, unindo desde agricultores familiares na Amazônia até grandes corporações, que começaram a fechar acordos sem esperar a burocracia da ONU. Mas espera aí, se a ideia é todo mundo colocar a mão na massa ao mesmo tempo, em múltiplas frentes, o risco logístico disso virar um caos absoluto é enorme. Quando a responsabilidade é de todos, acaba não sendo de ninguém. É o famoso muito cacique para pouco índio, né? Exato. A estrutura montada para lidar com essa multiplicidade parece um conselho de administração de uma mega corporação, mas desenhado de forma radicalmente horizontal. Em vez de só acionistas engravatados, de repente há cadeiras dividindo o poder de decisão com lideranças indígenas, cientistas, ativistas. E como organizar isso sem virar bagunça, certo?
como isso funcionou na prática, segundo o documento? O que é fascinante aqui é que a presidência brasileira criou uma arquitetura baseada em 4 círculos de liderança, operando de forma independente, mais sincronizada. Tá, não era todo mundo gritando na mesma sala. Não, de jeito nenhum. O primeiro foi o Círculo de Presidentes de COP, focado só em desburocratizar as regras. O segundo, e talvez o mais disruptivo, foi o Círculo dos Povos, liderado por Sônia Guajajara. Ah, isso é muito forte. Historicamente, o conhecimento indígena era tratado meio como atração cultural, né? Exato, era periférico. Mas o relatório destaca que esse círculo elevou as práticas de manejo tradicional ao status de ciência aplicada à resiliência climática, sentando à mesa de igual para igual. E a engenharia financeira precisou acompanhar isso, o que nos leva à questão do dinheiro, né? Precisamente. Aí entra o Círculo de Ministros da Fazenda, liderado por Fernando Haddad. O foco ali era reformar pesadamente os bancos multilaterais para focar naquele mapa trilionário de investimentos. Claro, porque sem capital a promessa não sai do papel. E para equilibrar tudo isso, teve o Círculo do Balanço Ético Global. O relatório detalha também os conselhos consultivos correndo em paralelo. Olha, um desses conselhos que chama muita atenção no texto é o de Tecnologia e Inteligência Artificial. A grande proposta deles foi criar uma infraestrutura pública digital global para o clima. Sim, isso é vital. A importância disso é colossal. Hoje, se um país em desenvolvimento quer prever impacto de furacões, ele tem que comprar esses dados de empresas do norte global. Uma infraestrutura pública digital democratiza isso. É a garantia de que o sul global não vai ser deixado para trás na corrida tecnológica. E essa democratização de dados foi o que permitiu desenhar projetos críveis para atrair dinheiro. Mas liderança horizontal e dados não instalam turbinas eólicas sozinhos, né? Não mesmo. Tudo isso corre o risco de virar um clube de debates se não houver transferência maciça de capital. O que nos joga direto no abismo financeiro. Nenhuma meta sobrevive sem dinheiro. O mecanismo que mudou o jogo no relatório atende pela sigla TFFF, o Tropical Forests Forever Facility. Esse mecanismo é uma inovação estrutural gigantesca. Lendo os detalhes de como esse fundo opera, parece que passamos décadas lidando com a natureza na base da multa de trânsito. O país desmata, a madeira é vendida e anos depois cobram uma multa. Então, em vez de pagar uma multa depois que a árvore é cortada, esse mecanismo é como um serviço de assinatura global para manter o pulmão do planeta funcionando. Essa analogia do serviço de assinatura é perfeita. É exatamente isso. Em vez de financiar projetinhos isolados, o fundo estabelece um pagamento de longo prazo. Os países em desenvolvimento são remunerados por florestas em pé. Caramba, muda a lógica inteira do mercado. Muda. O capital deixa de ser doação de caridade e vira pagamento por serviço prestado ao mundo. E os números são impressionantes. O TFF mobilizou quase 6,7 bilhões de dólares logo de cara. Nossa. A Noruega com 3 bilhões, a Alemanha com 1 bilhão, o Brasil comprometeu 1 bilhão próprio, com apoio da Indonésia, França e Fundação Minderot. Foi endossado por 52 países, mais a União Europeia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque 6 bilhões para a floresta é um marco. Mas o relatório expõe o chamado Baku to Belém Roadmap, 1,3T, um plano de mobilizar 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035. É um número que assusta. Como garantir que isso não seja só contabilidade criativa diplomática? Se conectarmos isso ao cenário maior, a resposta técnica desse roadmap foca em remover o risco de investimento. O documento não espera que governos assinem cheques trilionários sozinhos. Ele detalha garantias soberanas para que capital privado invista pesado em infraestrutura no sul global, como nas redes de energia limpa, as famosas grids. Entendi. Mas falar de trilhões, fundos soberanos e mitigação de risco pode soar muito distante do cidadão comum. Como trazer um evento engessado para a realidade de 30 milhões de pessoas na Amazônia e nas periferias globais? O relatório foca muito nisso. A inserção do evento na malha urbana não deixou os diplomatas se isolarem. Tivemos mais de 290 mil visitas, 70 mil pessoas na Marcha Mundial do Clima em Belém e a aldeia COP com 3.500 indígenas. O regime climático foi forçado a olhar para as pessoas na rua.
E no texto oficial, relatando de forma bem neutra e factual o que está lá, isso gerou um marco político, a Declaração de Belém sobre o combate ao racismo ambiental. Sim, um ponto crucial do documento. O texto, que foi endossado por países da América Latina, África, Ásia e Oceania, reconhece os legados coloniais e detalha de forma objetiva como populações afrodescendentes e comunidades locais são expostas desproporcionalmente aos riscos climáticos. E isso virou critério para direcionamento de fundos? Exato. Tem também o Plano de Ação de Saúde de Belém, com 300 milhões de dólares para combater o impacto das ondas de calor. Tem que destacar a figura da campeã da juventude, a Marcélia Oliveira, lá de Realengo. Ter uma jovem da periferia carioca no centro disso simboliza essa inclusão. Com certeza. Confere uma legitimidade enorme. Mas, após toda essa mobilização popular e financeira, o que fica escrito na pedra para o direito internacional e para as próximas COPs? O relatório lista 56 decisões de consenso, 24 delas no pacote político de Belém, e a criação de roadmaps vitais. Quais são os principais? O texto traz o roadmap para a transição dos combustíveis fósseis, que é um debate super polarizado, como a gente sabe, mas que o relatório aponta avanços estruturais, e outro para deter e reverter o desmatamento até 2030, além de triplicar o financiamento para adaptação. Então, o que tudo isso significa? Significa que o balanço global, o Global Stock Take, deixou de ser um boletim escolar apontando falhas, tipo guarda de trânsito dando multa, e passou a ser uma bússola de implementação real para governos e empresas. Fazendo um apanhado geral vibrante aqui, Belém escolheu a união, a ciência e o bom senso econômico. Transformou a COP da urgência na COP da implementação. Isso levanta uma questão importante, sabe? E é uma reflexão baseada no sucesso desse Fundo das Florestas, o TFFF. Manda. Se o mundo conseguiu criar um modelo que injeta bilhões para pagar o sul global simplesmente para não destruírem as florestas, dando valor financeiro à natureza viva, Certo. será que esse mesmo modelo financeiro, impulsionado pelo mutirão, poderia ser aplicado aos nossos oceanos ou até à qualidade do nosso ar? Estaremos vendo o início de uma precificação da natureza que vai mudar a própria essência do capitalismo global? Olha, é uma provocação brilhante. A árvore viva finalmente valendo mais do que a madeira cortada. E quem sabe, o ar puro valendo mais também. Fica aí o convite para quem acompanhou a nossa análise continuar refletindo. Como o mutirão pode ser aplicado nas próprias comunidades locais de quem nos ouve, não é mesmo? Porque a resiliência surge da cooperação caótica e urgente de pessoas decididas a construir uma saída. Um excelente dia para todo mundo e até a próxima análise profunda. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias às 17h23 no blog da B4. E para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.